Boa noite, irmão, irmã, que Deus abençoe você, que Deus te guarde. Agradeço muito a Deus pela sua vida, agradeço muito a Deus por ter essa oportunidade de poder anunciar o amor de Deus, de poder fazer essa reunião de oração com você e poder orar com você, de poder anunciar o Evangelho aqui. Mesmo em dias difíceis, mesmo em dias que nós não conseguimos nos ver aqui pessoalmente, o Senhor tem nos levantado para falar do amor dEle. E eu gostaria muito de estar orando com você, pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa igreja, por você. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui. Mesmo nós não merecendo, o Senhor se faz presente. O Senhor é presente em cada momento em nossas vidas. E é no nome do Deus de Israel que nós oramos, nós agradecemos, certos de que Ele está e de que o Senhor tem agido em nosso tempo. Peço, Senhor, pelo nosso país. Pai, quanta corrupção. Pai, que em nome de Jesus seja feita a justiça, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, esteja com aquele que necessita do pão de cada dia. Aquele, ó Pai, que muitas vezes olha na sua despensa, ó Pai, e não vê nada. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres que possam, ó Pai, levar o seu amor, levar, ó Pai, alimento a essas pessoas. Que essas pessoas, Senhor, que não têm condições hoje, que elas possam, ó Pai, ser preparadas para que amanhã elas possam ter condições para elas e para os demais, ó Pai, que vivem, ó Pai, que convivem, ó Pai, nesse país tão sofrido. Peço, Senhor, pelo nosso presidente, peço que o Senhor o guarde, peço, ó Pai, que o Senhor possa cuidar, ó Pai, do coração dele, peço, ó Pai, que o Senhor possa cuidar dos seus atos, peço que o Senhor, ó Pai, possa cuidar, ó Pai, daquilo que ele está assinando, ó Pai, talvez nesse momento. Peço, Senhor, que pessoas, ó Pai, do bem, pessoas, ó Pai, que clamam ao Senhor, pessoas, ó Pai, que te amem, possam, ó Pai, ajudá-lo, ó Pai, a governar esse país. Que sejam, Pai, pessoas capacitadas, que sejam, ó Pai, pessoas que olham, ó Pai, para essa nação e desenvolvam, ó Pai, projetos, Pai, políticas públicas, ó Pai, para pessoas, ó Pai, como nós aqui. Que o Senhor possa cuidar, Deus, do judiciário, que o Senhor possa cuidar, ó Pai, do STF, que o Senhor possa cuidar, ó Pai, daqueles juízes, ó Pai, que foram postos ali. Que o Senhor, ó Pai, possa cuidar dos seus corações, que o Senhor possa cuidar, ó Pai, das suas famílias, que o Senhor possa cuidar, ó Pai, deles, e que eles possam, ó Pai, julgar conforme o teu querer. Peço, Senhor, pelo legislativo, senadores, deputados, Senhor, em nome de Jesus, cuida, Senhor, também das decisões que são tomadas, ó Pai, naquela casa. Cuida, Senhor, do nosso estado, cuida, Senhor, do nosso governador, cuida, ó Pai, dos vereadores, Senhor, cuida, Senhor, da nossa cidade, cuida do nosso prefeito, cuida, ó Pai, dos vereadores dessa cidade. Senhor, em nome de Jesus, a sua palavra diz que é para nós orarmos pelas nossas autoridades, e é isso que nós estamos fazendo agora. Que o Senhor, ó Pai, converta corações, ó Pai, nesses lugares. Que pessoas, ó Pai, possam conhecer o Senhor.
o Deus da glória. Peço por essa igreja, peço, ó Pai, pelas igrejas irmãs, ó Pai, que estão nessa cidade. Peço, ó Pai, pelos pastores, peço pelas pastoras, pelos missionários, missionárias, pelos membros, ó Pai, de cada igreja, que o Senhor possa proteger, ó Pai, nesse tempo de pandemia, que o Senhor, Pai, possa agir com a sua mão de poder, ó Pai, sobre as pessoas, que o Senhor possa abrir portas de emprego, ó Pai, para pessoas, ó Pai, que estão desempregadas, pessoas, ó Pai, que estão sem expectativa, ó Pai, do amanhã, pessoas que estão tristes, pessoas que estão depressivas, que o Senhor possa curar. Pessoas, Senhor, em nome de Jesus, que estão doentes, que o Senhor possa curar, porque o Senhor é o Deus da cura. Que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa falar, ó Pai, no mais íntimo dos corações. Esteja, ó Pai, com o comércio dessa cidade. Quantos e quantos comerciantes estão quebrando, ó Pai. Esteja, ó Pai, com os feirantes. Esteja, Senhor, com as indústrias. Esteja, ó Pai, nos hospitais, operando milagres na vida dos médicos, ó Pai, dos enfermeiros. Ó Pai, na vida, ó Pai, dos atendentes. Na vida, ó Pai, daqueles homens e mulheres que estão enfermos, ó Pai, nesse momento. Visita, Senhor, em nome de Jesus, os hospitais, Senhor. Nós clamamos, Senhor, essa noite, ó Pai, para que o Senhor, Pai, possa, em nome de Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu poder, pela Tua justiça, fazer milagres, Senhor. Peço, Senhor, por todos aqueles que estão, ó Pai, com algum tipo de apreensão. Ó Pai, que estão, ó Pai, esperando alguma resposta diante dos exames que fizeram. Que em nome de Jesus, o Senhor, ó Pai, faça milagres. Visita, ó Pai, as casas, visita os meus irmãos, cuida deles, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar nosso Deus, irmãos. Nós oramos e o Senhor, Ele é um Deus presente, é um Deus relacional. E eu gostaria muito que você pudesse louvá-lo nesse momento, aí na sua casa. Que você possa, se possível, estar em pé, levantar os seus braços, louvar aquele que tem sustentado você e toda a sua família. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Debaixo de tuas asas eu sinto proteção. Meus pensamentos conhece de longe todo coração. Sem palavras sabes todo motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle das tuas mãos. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança, Jesus.
a perfeição. Deus do impossível, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim nunca, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, no extremos do mar, seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Confiamos em Ti, Jesus. Confiamos no Teu amor. Confiamos porque o Senhor é um Deus tremendo, um Deus justo, um Deus presente em dia de angústia, um Deus presente nos dias de tribulação, um Deus presente em meio às tempestades da vida, um Deus que está conosco no barco, nos guiando, no barquinho, nos guiando, nos protegendo e nos salvando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como é bom nós louvarmos a Deus, como é bom orar, como é bom nós separarmos um tempo para estarmos com Deus. E nesse momento eu gostaria de compartilhar com você texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 23 a 27. Mateus 8, 23 a 27, que diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor, agradecemos a Tua presença, a Tua santa presença aqui. E peço, Senhor, peço juntamente com os meus irmãos que o Senhor possa falar, que o Senhor possa tocar em vidas, que o Senhor possa restaurar vidas através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana nós fizemos uma série de devocionais cujo título é Confiança. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Em quem ou em que você tem confiado? E eu gostaria também de contar uma história nesse momento para você. Existia um pai e um filho que separaram um dia para ir a um parque de diversões.
para passar um dia de alegria, um dia em que eles pudessem sorrir, almoçar, comer as coisas que se vendem num parque, tomar um refrigerante, talvez tomar um suco, comer diversas coisas ali, brincando. A criança, ela pedia ao pai para ir nos brinquedos, e esse pai ficava observando o seu filho, se divertindo, e ficava muito satisfeito com aquilo que ele via. E imaginava: esse dia está incrível, esse dia está sendo fabuloso, esse dia eu estou muito alegre. Saindo de um dos brinquedos, o seu filho pegou nas mãos do pai e disse: papai, eu quero ir naquele brinquedo ali. O pai olhou para o filho e disse: nossa, filho, mas esse brinquedo, acho que ele é perigoso, ele é muito radical. Será que dá para a sua altura? Será que dá para a sua idade? E aquele pai foi, viu que dava a altura, viu que dava pela idade daquela criança, e eles pegaram a fila para irem naquele brinquedo. Quando chegou a oportunidade deles subirem no brinquedo, aquele pai subiu, colocou seu filho do lado, logo colocou o cinto de segurança, mas se esqueceu de prender o seu filho e de ver se o seu filho havia se prendido. Aquele que controla o brinquedo apertou o botão de iniciar o brinquedo. O brinquedo subiu e, de repente, ele começou a virar muito depressa. Aquele pai olhou para o lado e viu seu filho solto. Aquele pai abraçou o seu filho com muita força, e com um grande medo ele gritava: socorro, socorro. Mas diante dos gritos, diante das músicas, o maquinista não viu. Após alguns segundos, o maquinista bateu o dedo no botão, o brinquedo desceu, aquele pai com o coração na mão, desceu com o seu filho, o abraçou e disse: filho, você não teve medo? E aquele menino olhou para seu pai e disse: papai, eu confio no Senhor. Vamos novamente? Aquele pai falou: não, filhinho, vamos tomar uma água, vamos comer alguma coisa, vamos ir num brinquedo mais tranquilo. E a pergunta volta a ser feita a você: em quem você tem confiado? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que Jesus, o mestre por excelência, é aquele que ensina seus discípulos, que ensina uma multidão lá no Sermão do Monte, através das suas palavras. Mas é aquele também, como nós refletimos no domingo, que desce o Sermão do Monte e já cura um leproso, que fala para ele ir se apresentar ao sacerdote, que fala para ele ofertar, cumprindo aquilo que estava na lei. Como nós temos observado nos devocionais dessa semana, ele cura um servo de um centurião romano, apenas com uma palavra. Ele cura a sogra de Pedro. Ele liberta homens, mulheres endemoniados. Ele tem uma conversa com 2 homens que são pretendentes a discípulos de Jesus. Um é o escriba, que quer ir rápido,
Jesus diz: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. O outro é um homem que quer enterrar o seu pai, ele quer um tempo a mais. E Jesus diz: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Jesus entra no barco. Jesus entra no barco e os seus discípulos o acompanham no barco. Jesus está cansado. Jesus repousa um pouco e dorme. Mas no trajeto, uma tempestade vem. Grandes ondas, muitos ventos, e o desespero bate à porta daqueles que ouviram os ensinamentos de Jesus e que viram ele curar pessoas. O desespero chega àqueles que estavam com Jesus, mas que provavelmente naqueles instantes esqueceram que Jesus estava lá. E quantas vezes isso acontece comigo e com você? Nos esquecemos que Jesus está no barco conosco. Passamos por tempestades, passamos por situações adversas, passamos por situações muito difíceis, no qual nós olhamos para Jesus, aquele que está no barco, e não o reconhecemos muitas vezes. Muitas vezes nos esquecemos da presença daquele que falou: eu estarei com vocês até a consumação dos tempos. O medo muitas vezes nos tira isso. Muitas vezes, tomados pelo medo, nós nos esquecemos de confiar em Deus. E aqueles homens com medo vão até Jesus. E aqui eu fico imaginando eles olhando para Jesus em meio àquela tempestade e falando: como ele está dormindo, como ele está descansando. Será que ele não vê que nós estamos perecendo? Será que ele não vê que nós estamos sofrendo? Será que ele não vê que nós estamos a ponto de naufragar? E eles acordam Jesus. Jesus ouve as palavras daqueles homens, mas age com paz. Ao invés dele pedir para o vento e o mar se acalmar, primeiro, ele fala com os seus discípulos. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos? Homens de pequena fé. Por que vocês estão com medo? Vocês não estão vendo que estão comigo? Vocês não estão vendo que eu tenho doado o meu tempo para estar com vocês, para ensinar vocês, tanto da forma teórica como na prática? E aí Jesus se levanta, repreende os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Aqui eu fico imaginando as nossas orações, quando nós estamos com medo. Quando nós temos que resolver alguma situação e por algum momento nós ficamos com medo. E uma das coisas que eu aprendi lá de criancinha é que quando temos paz, é quando temos a resposta do Senhor. Se sim para não, se o espere,
Mas a paz que vem de Jesus, a paz que vem do Senhor, é aquela paz que passa do nosso entendimento. E Jesus mostra isso aos seus discípulos. Ele fala com eles e ele vai lá e acalma o mar e os ventos. Esse mesmo Jesus que acalmou o mar e os ventos é o mesmo que deixou aqueles homens admirados e que nos deixa admirados. É o mesmo que nos chama a confiar nele. É o mesmo que nos convida a entregar tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. Porque antes mesmo de existir o vento e o mar, ele já era. Jesus, já existia. Jesus criou o mar e o vento, juntamente com a Trindade Santa. Jesus é aquele que nos conhece, que conhece os nossos medos, os nossos receios, os dias difíceis que passamos. E mesmo antes de existirmos, ele já existia. Ele esteve na formação do homem e da mulher. Ele já é. Ele já era presente. E ele é presente hoje. Talvez aí na sua casa está tendo uma tempestade muito grande agora. Talvez seja no seu trabalho. Talvez você não conseguiu resolver os problemas do seu trabalho hoje, aí da sua casa. Talvez você tenha que ir amanhã para São Paulo. Talvez você tenha que ir lá para o polo onde você trabalhava, onde você ficava interno amanhã. Talvez esse dia foi de tantas tempestades, tantas ondas, tantos ventos, que você não conseguiu enxergar que Jesus está presente. Mas eu gostaria de convidar você a confiar em Deus. Gostaria que você deixasse de acreditar ou de confiar, porque muitas vezes nós nos machucamos porque nós confiamos muitas vezes nas pessoas. Talvez nós confiamos nos amigos, nos irmãos, nos parentes, nos amigos, nos irmãos da fé, nos irmãos de sangue, e muitas vezes nós nos decepcionamos, ficamos com medo de confiar em Deus. Muitas vezes nós depositamos a nossa confiança nas coisas que nós temos, que não são nossas, são do Senhor, e que Ele tem nos dado a usar. Mas nós colocamos totalmente a nossa confiança no nosso trabalho, por exemplo. E aí, de repente, somos despedidos. De repente, aquela pessoa que era nossa amiga lá no trabalho, muitas vezes ela age de uma forma que trapaceia e que nós somos muitas vezes despedidos. Talvez a confiança esteja no seu carro, na sua casa, em alguma coisa que você tenha. E talvez isso, para você, e eu gostaria muito que você entendesse isso, já não traz mais a confiança. Porque a confiança só vem do Senhor. O mesmo Deus que esteve com seus discípulos nesse barquinho, que acalmou o mar, os ventos, é o mesmo Deus que acalma agora os mares e os ventos que têm causado tempestade na sua casa, no seu trabalho. É nesse Deus
que nós confiamos, é nesse Deus que nós temos depositado a nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos que cada dia mais o Senhor se revele a nós. Peço que o Senhor nos dê força cada dia mais a confiar em Ti. Peço que cada dia mais o Senhor nos dê força a confiar no Senhor, porque somente o Senhor é digno, somente o Senhor é aquele que age, somente o Senhor é aquele que tem estado conosco. Mesmo em dias ruins, mesmo diante das tempestades da vida, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Receber a bênção. Irmãos, que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo de Deus, que todas as tempestades que surgirem, as lutas, as tristezas, você possa olhar para o Deus Trino, que vai à sua frente, te mostrando a direção, que vai à frente do povo de Deus espalhado por toda a face da terra, até que Ele volte. Amém.